Amém. Queridos, essa noite muito especial, eu tenho um amigo que vai ministrar as nossas vidas, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado. Então vamos lá, já desliga seu celular, coloca no modo avião, só pega ele se você for anotar tudo aquilo que Deus vai falar com você, porque eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração essa noite. Eu quero convidar meu amigo, pastor Júnior. Uma salva de palmas a Deus pela vida do Júnior. O Júnior está com uma equipe de pastores da sua igreja local. Ele trouxe o seu material também aqui. Eu acredito que ele vai falar de cada material aqui, mas em especial esse livro aqui, Café com Deus Pai. Eu já li esse livro, eu já adquiri esse livro, eu já li ele. Devocional maravilhoso também para você ter, né, dia a dia, uma leitura maravilhosa. Você vai poder adquirir esse material ao final da nossa reunião, está ali no hall, né? Os outros livros também, Encontrei o Pai, enfim, ele vai falar melhor dos livros. E você sabe aqui, nós somos uma igreja onde investimos, né, muito em leitura. Então já quero dizer para você, acabando a reunião, você passa ali, adquire seu material, vai abençoar muito a sua vida. E amigão, é uma alegria receber você no Alcance Curitiba. A gente sabe da sua agenda. Você, né, tem uma agenda, além de ser pastor local, tem uma agenda também bem extensa. Só na igreja local a gente já sabe que toma muito tempo. Mas obrigado por você nos atender. Está aqui numa terça-feira para essa reunião. Sou grato a Deus pela sua vida. Nós recentemente fizemos uma viagem junto aos Estados Unidos, visitando muitas igrejas ali, conhecendo muitas igrejas, algumas se inspirando no que fazer, outras também se inspirando no que não fazer, né? Mas foi importante para tudo isso, né? E eu agradeço a Deus por grandes amigos que Ele tem nos dado ao longo dos anos, e o Júnior tem sido esse amigo também. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amigão, vai que é tua, fica à vontade, entendeu? O tempo é todo seu. Aqui o povo não gosta de ir embora, o pessoal quer, inclusive alguns querem ficar até meia-noite, 1h da manhã, então fica bem à vontade. Glória a Deus. Muito boa noite, que a paz seja com todos. É uma alegria, Marciano virou um amigo, um querido, como eu sempre digo, e a viagem realmente veio para nos fortalecer ainda mais, e eu louvo a Deus por esse tempo, sou muito grato, né, por estar aqui também, e fiquei muito feliz de ver casa cheia. Isso mostra que Curitiba está vivendo um avivamento em nome de Jesus, amém? Por muitos anos só enchi uma igreja com mulheres, mas está acontecendo realmente um avivamento onde homens, sacerdotes têm se posicionado, têm realmente feito a diferença no meio de uma geração, e eu louvo a Deus pela sua vida. Pode ter certeza que a sua presença aqui diz muito ao seu respeito. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero apresentar minha família rapidamente. Então, eu sou casado para sempre com a Michele e sou pai para toda a vida do João Pedro e da Isabela, que são os filhos mais lindos do mundo porque são meus. Ou o filho do vizinho é mais bonito que o seu? Não, o seu é mais bonito, amém? Então, Michele realmente uma mulher de Deus, já passou por 22 cirurgias. Michele é um milagre. O meu filho, quando nasceu, foi diagnosticado com hidrocefalia, porque ele nasceu com um furo aqui no início da coluna, mas nunca teve hidrocefalia, para a glória de Jesus, porque nós cremos na cura. E ele completou 19 anos, vai fazer 20 em fevereiro do ano que vem, e ele vai casar agora, dia 9 de setembro, eu vou estar casando meu filho para a glória de Jesus. E a minha filha, que tem 13 anos, que é a Isabela, que Deus tem profetizado. O Vitor esteve na minha igreja. O Vitor Hugo, quem não conhece, é um grande profeta na nossa nação, e ele profetizou que Isabela vai casar com um estrangeiro e que não vai morar no Brasil. Eu liguei para ele e disse assim: Vitor, tu viesse na minha igreja profetizar algo da carne, né? Como assim a minha filha vai embora? Enfim, não é assim, mas eu tenho que aceitar, porque ele é um homem de Deus e eu respeito muito a unção que está sobre a vida dele, amém? Queridos, que nessa noite você possa abrir o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para derramar. Deus só pode fazer se você realmente permitir, senão nada adianta. Senão você vai sair da mesma maneira que você entrou neste ambiente. E eu não saí de casa por um acaso. Eu não saí de Itajaí só para visitar o meu amigo Marciano. Não. Eu saí de casa para um propósito. Eu não estou aqui por um acaso, e eu creio que nessa noite
é noite de cura, é noite de transformação, é noite de libertação, é noite onde Deus vai fazer grandes coisas em você, para que você possa também fazer grandes coisas através da sua vida, na vida de outros, na vida dos seus familiares, na vida daqueles que o Senhor colocar no seu caminho. E eu quero ler um texto de início, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso de número 11 em diante. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Ou ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olhe para mim. Esse filho, ele tinha um bom pai, certo? A parábola que Jesus nos compartilha é que esse filho, ele tinha um bom pai, mas em um determinado momento da sua vida, ele começa a acreditar em algumas mentiras, e a mentira que ele acreditava é que era melhor viver longe da casa do pai do que na sua presença. E de uma hora para outra ele decide sair de casa. Ele chega para o pai e diz: Pai, eu quero tudo aquilo que eu tenho direito, porque eu estou indo embora. Quem ama dá liberdade. Aquele pai amava aquele filho e sabia que não era o melhor para ele, mas por amar tanto ele diz: olha filho, por mim você permanecia. A parábola não compartilha isso, mas eu sendo pai, eu não tenho dúvida que aquele pai disse isso. Filho, por mim você permaneceria, por mim você ficaria comigo, mas eu te dou a liberdade, a escolha é sua. E aquele filho então sai de casa e começa a viver de forma irresponsável. Ele anda nos seus caminhos, ele anda conforme aquilo que ele acreditava. Mas chega um momento, diz o texto, que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele tem boas lembranças da casa do pai. Olha a importância de você gravar boas lembranças na vida das pessoas que você ama, das pessoas que te rodeiam. Aquele filho tem boas lembranças da casa do pai, e ele diz para ele mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquele filho está completamente arrependido, e ele decide então voltar para casa. Por quê? Porque na sua mente ele entende que era melhor voltar, que era melhor estar na casa do pai. Quando eu digo que nós devemos
gravar boas lembranças na memória das pessoas que nós amamos, das pessoas que nos rodeiam, isso é realmente fato. Tempos atrás, a minha menina, quando estava ali entre 8 e 9 anos, eu mandei um buquê de flor na escola e eu disse: você é minha princesa, o pai te ama. E quando chegou o buquê de flor, a professora achou que era para ela, se decepcionou quando abriu o bilhete. Elas estavam no recreio, e quando elas voltaram, as meninas, aquela professora disse: olha, esse buquê de flor é para uma de vocês. A minha filha disse que o coração dela queria saltar para fora. E quando ela chamou: olha, esse buquê de flor é para Isabela Rostirola, a minha filha disse: pai, as minhas pernas amoleceram. E quando eu abri o bilhete, que eu vi que era do pai, eu fiquei muito feliz. As minhas amigas falaram como eu queria que o meu pai também me mandasse flores. Eu fui o primeiro homem a mandar flor para minha filha. Nenhum outro homem na face da terra vai conseguir essa façanha. Eu estou louco para conhecer o meu futuro genro, porque eu vou dizer: você sempre vai ser o segundo. Você que é pai de filha mulher, faça isso. Mande um buquê de flor. Não espere uma data comemorativa. Minha esposa, quando completou 37 anos, eu comprei 37 presentes. Ela nunca mais vai esquecer. Quando eu completei 40 anos, ela me deu 40 presentes. E eu nunca mais esqueci. Inclusive está na hora de ela me presentear, né? Dessa forma. Eu lembrei ela dias atrás. Então aquele filho, ele tem boas lembranças da casa do pai. Ele volta então, e quando ele está na presença do pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está arrependido, sim ou não? Sim. Ele está completamente arrependido. Até aí tudo bem. Mas ele ainda acreditava em uma mentira. Qual? Que ele nunca mais poderia ser filho. Porque ele diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Era uma mentira. Aquele pai não dá ouvidos. Ele simplesmente diz para os seus servos: depressa, depressa, tragam vestes novas, coloquem anel em seu dedo e calçados em seus pés, matem um novilho gordo e vamos fazer uma festa, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aquele pai começa a festejar, ele se alegra com a volta do filho. Mas ele tinha um outro filho que não sai de casa, mas estava tão perdido quanto aquele que saiu. Porque quando ele se aproxima e ele vê que estão festejando e descobre que o seu pai está celebrando a volta do seu irmão, ele fica indignado e ele não quer entrar. O seu pai então vai ao encontro dele e ele diz o seguinte para o pai: pai, o senhor nunca deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo e faz uma festa. Esse filho está realmente indignado com tudo que está vendo. Aquele pai olha nos seus olhos e diz: olha, filho, tudo que tenho é teu. Aquele pai está dizendo: ó filho, tu tem direito a tudo que o pai tem, tu não precisas nem pedir. O fato é que aquele filho que não sai de casa, ele não tinha entendido ainda a sua identidade, ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que ele tinha de direito, ele não sabia que ele realmente poderia acessar as coisas do pai. Por conta de quê?
por conta de acreditar em algumas mentiras também. Sabe, muitos de nós somos dirigidos por muitas coisas. E a pergunta nessa noite é a seguinte: o que dirige você? O que dirige a sua vida? Neste exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema. Pastor, o senhor não tem noção, mas eu estou com um grande problema. E esse problema está dirigindo a minha vida. Talvez não seja um problema, mas seja um vício, aonde você não consegue vencer, aonde o vício é mais forte do que você. Eu não sei. Ou talvez seja uma lembrança dolorosa, aonde você realmente se decepcionou com alguém, ou aconteceu alguma coisa no seu passado que ainda te causa dor, e isso está dirigindo você. Ou talvez seja uma pressão, ou alguma circunstância contrária, ou talvez até uma mágoa. Alguma palavra veio como uma flecha e entrou no seu coração, e você ficou magoado a ponto de não conseguir nem liberar perdão para a pessoa que te feriu, que te magoou. Ou talvez não seja uma mágoa, mas algo que aconteceu no passado, um abuso que você sofreu, seja ele emocional ou físico. Talvez você nunca falou nada para ninguém, porque você tem vergonha. Como que eu vou falar que eu sofri um abuso sendo homem? Vivendo numa sociedade completamente machista. Como que eu vou abrir isso? Talvez isso você escondeu a vida inteira, mas hoje, em nome de Jesus, chegou o teu dia para você abrir o seu coração e não dar mais nenhum passo sem realmente estar completamente curado, sarado, para viver novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Eu não sei, talvez uma traição, talvez você, homem, foi traído e você depositou todo o seu amor em uma pessoa e essa pessoa te traiu. Isso está dirigindo você. Entenda que todos nós fomos criados para um propósito. Sem um significado, a vida não tem relevância, não tem esperança. Então nós precisamos decidir: ser guiados pelas circunstâncias ou descobrir o propósito para o qual nós nascemos. Ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é, ou seja, resolver o problema que está no seu coração. Ser dirigido por propósito é você realmente entender os planos de Deus, e você só descobre o propósito se você tiver intimidade com Deus Pai. Porque a partir do momento que você tem intimidade, você reconhece quem você é, você descobre o propósito para o qual você nasceu. E quando você descobre o propósito para o qual você nasceu, você segue o seu destino profético na terra. Não tem como você seguir o seu destino sem descobrir o propósito, e você jamais vai descobrir o seu propósito sem ter intimidade com Deus Pai. Então tudo que você precisa é realmente se deixar ser curado, ser íntimo do Pai, para que Ele possa realmente resgatar você de todas as mentiras, de todas as mazelas, ou de todas as feridas que a vida te machucou. A vida machuca, mas Deus Pai cura. Então quando você entende isso, você realmente parte do princípio de viver o propósito para o qual você nasceu. E você resolve o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas para pagar amanhã, não é família, não é o trabalho, não. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. Esse é o maior problema da humanidade.
Você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. Você não consegue seguir. Descobrir a sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. O grande problema é que quando nós somos feridos, se nós não sabemos quem nós somos, nós ferimos. O grande problema é que quando nós somos realmente magoados com palavras, nós também magoamos. Ninguém dá aquilo que não recebeu, você só entrega aquilo que você recebe. Então, se você não tiver essa intimidade com Deus Pai e realmente reconhecer quem Ele é na sua vida e quem você é, as circunstâncias vão realmente conduzir você. E você vai se tornar em um ser completamente esquisito, distorcido, fora do plano original, fora dos planos de Deus. Então, até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Você entende isso? Todos nós fomos criados com um DNA extraordinário. O grande problema é que tem muita gente que ainda não descobriu isso. Para você ter uma noção, toda semente é uma promessa, sim ou não? Se você pegar uma semente de uma árvore frutífera, você vai ver que aquela semente ela é uma promessa. Só que se eu pegar essa semente e lançar aqui nessa plataforma, ela nunca vai germinar, nunca vai crescer, nunca vai florescer e nunca vai frutificar. Por quê? Porque ela não foi criada para ser lançada nessa plataforma e permanecer aqui. Ela foi criada para ser plantada em terra fértil. Se ela estiver no seu ambiente natural, para onde realmente ela foi criada para cumprir o seu propósito, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Agora preste atenção, se uma semente tem um DNA de algo extraordinário, imagina eu e você, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu te lembrar nessa noite, homem, você tem o DNA de Deus plantado em você. Você tem um DNA de Deus plantado em você com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Mas por que você não avança? Por que você não vence? Por que você permanece ainda nessas mentiras? Que você não consegue, que você não pode, que você não será bem sucedido, que você não será um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom empresário, um bom funcionário, um bom cristão? Por que você acredita na mentira ainda que você não consegue romper e ser uma bênção nessa nação, nessa geração? Porque você ainda não entendeu quem você é. Porque a partir do momento que você abre o seu coração e vive uma intimidade com Deus Pai, você descobre o propósito e assim você vai seguir o seu destino. Não tem nada que aconteça ao seu redor que venha te parar. Nada. Você vai ter luta, vai ter pessoas te criticando, pessoas te ferindo, pessoas te traindo, mas você continua, porque você sabe quem você é. Jesus, ele veio como homem na terra, e ele teve também o seu traidor. Nada parou Jesus. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida: nada vai te parar para a glória daquele que reina e vive para sempre. Nada. Mas muitas vezes a falta de paternidade, de legado, gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente que se sente perdida, questionando muitas vezes o motivo de certas coisas que lhes sobrevêm. Entenda uma coisa: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente sobrevivendo. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem vida abundante. Deus quer que você realmente
Viva uma vida alegre, feliz, extraordinária, sim. Esses são os planos de Deus para a sua vida. Planos de lhe fazer prosperar e não de lhe causar dano. Entenda que esses são os planos de Deus. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Olha o que esse jovem disse: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se algum dia eu descobrir o meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Ele estava completamente perdido, sem identidade, sem identidade. Talvez você tenha se identificado, por isso que você está aqui nessa noite. Não é porque alguém te convidou, não, é porque Deus te trouxe aqui para dizer o quanto você é importante, o quanto Ele te ama e como Ele tem bons planos para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um imigrante italiano, veio para a região do Rio Grande do Sul, e ele vai também se instalar ali. Foi ali que ele decidiu morar. Vai conhecer uma imigrante também italiana, chamada Palmira, minha bisavó. Eles vão se casar e eles vão ter 19 filhos. 19 filhos. E ele se torna um homem completamente alcoólatra e violento. Ele era tão violento que ele esquentava ferros no forno a lenha e queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas, de tão violento que ele era. E entenda uma coisa: filhos não vêm prontos, filhos se constroem. Dos 19 filhos, um deles é o meu avô, chamado Atílio, que vai crescer neste lar disfuncional, vai se tornar um homem, vai se casar com a minha avó, Adelina, e vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era, um homem violento e alcoólatra. Tão violento que ele selava ela como sela um cavalo. Ele colocava ela dentro de barris de vinho e jogava morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos. Aos 26 anos ela vai morrer. E ela vai deixar 3 órfãos. O mais velho, que ainda era criança, é o meu pai, que presenciou muitas brigas, muita violência. Ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda chamada Edith, minha mãe, e no dia do seu casamento ele aparece já alcoolizado. E ali vai começar uma história terrível, que vai durar 28 anos. Minha mãe, já nas primeiras semanas de casada, ela já começa a sofrer violência do meu pai. Ele acaba reproduzindo tudo aquilo que ele recebeu e presenciou no seu lar. Ele se torna um homem completamente violento, a ponto de bater tanto na minha mãe, que chegava a desfigurar o seu rosto. Ela então está em um momento muito difícil. Ela não pode voltar para a casa dos seus pais, porque eles não aceitavam mais. E meu pai também ameaçava que se ela saísse de casa, ele o mataria. Então minha mãe está dentro de um casamento completamente violento, abusivo, terrível. Minha mãe então engravida do primeiro filho, e ela está grávida de 7 meses. E meu pai bate tanto nela que ela entra em trabalho de parto, e o bebê nasce e dura apenas 24 horas.
Meu primeiro irmão morreu por conta de um nascimento precoce devido a uma situação terrível onde a minha mãe sofreu violência física. Minha mãe, então, depois de um tempo, ela engravidou do meu segundo irmão. E quando ela está grávida de 8 meses, o meu pai bate nela de uma forma terrível. Nessa época, diz ela que ela só se alimentava por canudinho, porque ele arrebentou todo o seu rosto. E ela está grávida de 8 meses. E o meu pai faz ela realmente dormir daquela maneira, toda arrebentada, e ainda se não bastasse, ele joga 2 baldes de água fria e faz ela dormir molhada. Pela manhã, ela está em trabalho de parto, que vai durar 8 dias. E o meu irmão nasce, mas ele nasce com alguns problemas de saúde, por conta de toda a violência que minha mãe sofria. E com 4 meses, minha mãe achou o meu irmão morto no berço, porque ele tinha problema no coração. Minha mãe na época não tinha foto dele, e naquela época eles faziam um caixão atrás de casa. Minha mãe disse que até hoje ela escuta as marteladas do caixão do filho. E ela bateu uma foto no dia do seu velório, eu quero compartilhar com vocês. Esse é o meu segundo irmão, morreu aos 4 meses. Minha mãe então não quer mais engravidar. Está completamente traumatizada. Mas ela tenta uma terceira gravidez. E nasce então a minha irmã Rosana, que durou 9 meses no hospital, e minha mãe nunca pôde pegar no colo, porque ela nasceu com muitos problemas de saúde. Minha mãe então está assim em frangalhos, não tem mais prazer de viver, está realmente vivendo uma situação muito difícil. Ela então não quer mais engravidar, ela adota minha irmã mais velha, com 1 ano e meio de idade, pensando que o pai iria mudar se tivesse uma filha, mas ele não muda, muito pelo contrário. Além de minha mãe sofrer, a minha irmã também começou a sofrer. Ele chegava em casa, fazia ela limpar os banheiros na madrugada, uma criança de 3, 4 anos de idade. Meu pai então entra com uma promessa que se a minha mãe engravidasse de um filho homem, ele deixaria de beber. Minha mãe tenta uma 4ª gravidez e nasce a minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas, minha mãe correndo do meu pai. Minha mãe então não quer mais engravidar, mas por um acidente, segundo ela engravidou de mim. O dia que ela falou para mim, eu já era um adolescente, eu já conhecia Jesus. Eu disse: mãe, eu não sou um acidente, muito pelo contrário. A Bíblia diz que antes que eu chegasse no ventre da senhora, Deus já tinha me projetado. Deus já tinha sonhado comigo. Ei, se algum dia você ouviu isso, você não é um acidente. Você é alguém sonhado, desenhado por Deus. Nasceu o Júnior, meu pai não cumpriu com a promessa, não deixou de beber. E aí, entrando um pouquinho na minha história, que eu quero compartilhar com vocês. Eu comecei a apanhar aos 7 meses. Minha primeira surra foi aos 7 meses. Eu estava na cama com a minha mãe, era de madrugada, meu pai estava na gandaia, e ele chega de madrugada, alcoolizado, fora de si, e ele pede para minha mãe tirar eu da cama. Minha mãe disse: ele está aqui dormindo, quietinho, está frio. E meu pai tirou a cinta e começou a me bater, e me jogou no berço. Minha mãe disse que não pôde fazer nada,
amanheceu o dia e eu ainda soluçava. Ela só pôde me pegar no colo quando ele saiu para trabalhar. E eu fui crescendo nesse lar disfuncional e foi muito difícil para mim, porque eu me tornei num ser completamente esquisito, distorcido, porque era muita violência em casa. Então nós dormíamos na rua, nós dormimos por muitos anos na rua. Nossa casa era toda quebrada e eu fui crescendo nesse lar completamente terrível e quando chegou a época de escola, para mim foi muito difícil, porque o lugar mais seguro que eu tinha era o colo da minha mãe. Mas eu estava crescendo, eu tinha que realmente seguir a minha vida, mas até então, por conta de tanta paralisia, eu não conseguia avançar. Então, quando minha mãe deixava na escola, eu acabava sofrendo demais, eu desenvolvi uma dor na barriga que eu me rolava no chão, porque eu não conseguia ficar longe dela. Mas mesmo assim ela me deixava, então eu ia todos os dias para a secretaria. A minha irmã, Michele, estava praticamente todos os dias na secretaria me acudindo. E eu fui me tornando numa criança ali, pelos meus 8, 9 anos, numa criança completamente introvertida, porque eu não tinha expressão, então eu só andava de cabeça baixa. Eu não tinha amigos, porque eu não conversava e na época de escola é muito difícil, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo sabe o que você está vivendo na sua casa. Então eu sofri muito bullying na escola, eu apanhei demais na escola. Eu lembro de cenas onde batia o sinal do término da aula e eu me perdia no meio daquela multidão de alunos e eles me chutavam, eu caído no chão, eles me chutando, pegando a minha mochila, jogando longe, e eu não conseguia ter expressão alguma, porque eu era completamente contra a violência, porque eu sofria isso na minha casa. A polícia estava todos os dias na minha casa e de repente eu estou me deparando com a mesma violência na escola. Então para mim foi muito difícil, porque em casa eu tinha que correr do meu pai, na escola eu tinha que correr dos meus amigos. E de pessoas também, de crianças que eu nem conhecia. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. E como é difícil dizer num país do futebol que você não sabe jogar futebol. Sempre foi meu sonho. Mas as poucas vezes que eu me aproximei para jogar futebol, nenhum amigo permitiu, eu nunca fui escolhido para nenhum time. Um dos capítulos do meu livro é fora do time. Por quê? Porque ninguém me permitia, eles diziam que eu não sabia correr, que eu não sabia andar, e eu comecei a acreditar nessas mentiras. Então eu fui me paralisando cada vez mais. Por exemplo, quando eu ia para a escola, que eu encontrava alguém no caminho, eu parava, de cabeça baixa, eu só continuava a andar se a pessoa já tivesse passado por mim. Eu não conseguia ver ninguém me olhando. E tudo isso foram mentiras que eu fui acreditando, e isso foi me paralisando cada vez mais. Quando chegou aos 13 anos, eu estava no fundo do poço, numa depressão profunda, e ali o Júnior não conseguiu mais. Cheguei para minha mãe, eu disse, eu não consigo mais. Minha mãe tentou insistir para eu continuar na escola, eu estava na 7ª série, e eu não consegui mais. Eu me tranquei no meu quarto, e eu só saía quando meu pai chegava, porque ele chegava quebrando tudo. Então nós dormíamos na rua ou na casa dos vizinhos, enfim. E enquanto eu estava naquele quarto trancado, eu acreditava em muitas mentiras. Por exemplo, os meus olhos são claros porque eu puxei a minha mãe, eu sou parecido com a minha mãe. E eu acreditava na mentira que o meu pai não me amava porque eu não era parecido com ele. Então eu tentava arrancar os meus olhos. Por muitos anos eu me achei muito feio. Por muitos anos eu tinha vergonha dos meus olhos. Por muitos anos eu tinha vergonha do meu rosto, porque
Todo mundo dizia que eu era parecido com a minha mãe e eu queria ser parecido com meu pai. Eu queria ter um pai. Eu olhava para alguns amigos da rua e eu via que eles tinham realmente pais presentes. Por exemplo, tinha um amigo meu que o seu pai era caminhoneiro e quando o pai dele chegava e apontava lá no início da rua buzinando, ele saía correndo e ele voltava no colo do pai dirigindo o caminhão. E eu dizia, por que eu não nasci nessa casa? Por que eu não tive esse pai? Eu desenvolvi um sentimento de inveja, aonde eu desejava ter os pais dos meus amigos. Então tudo isso foi me paralisando cada vez mais. Nessa época também, aos 13 anos, quando eu me tranquei no meu quarto, eu não consegui mais estudar, eu fiquei 1 ano fora da escola. Minha mãe disse que eu não podia mais cheirar fralda, e eu cheirava fralda e chupava dedo, porque ela disse que eu tinha crescido. E quando ela tirou a fralda, foi como se ela tivesse cortado um membro do meu corpo, porque a fralda tinha o cheiro dela, e ela saía para trabalhar porque ela tinha que sustentar a casa, os filhos, então ela fazia blusa de lã e vendia durante o dia. Ela era sacoleira. E quando ela disse que eu não podia mais cheirar fralda, aonde era o meu porto seguro quando minha mãe não estava presente, isso fez com que eu ficasse pior ainda. Mas um certo dia, eu estou no portão da minha casa vendo alguns colegas jogarem bola, e passa uma senhora chamada Irene, uma vizinha nossa, e ela disse assim, Juninho, vamos à igreja com a irmã Irene? E naquele dia, eu aceitei. Naquele dia eu disse, eu vou. E eu fui com ela na igreja, e eu lembro que quando eu cheguei na igreja, o pastor estava ministrando sobre o amor de Deus. E eu descobri que eu tinha um pai. Foi quando eu encontrei o meu pai verdadeiro. E eu tinha sentado no último banco, e a ministração foi tão forte, tocou tanto na minha vida, que na hora do apelo eu vim para frente, eu me lancei no altar, eu chorei tudo que tinha para chorar, e quando eu voltei para casa eu já não era mais o mesmo Júnior. Por mais que exteriormente eu ainda tinha as minhas mazelas e as minhas dificuldades, mas no meu interior eu me tornei um cara completamente diferente. Havia uma explosão, havia um queimor, havia realmente algo dentro de mim, chamado Espírito Santo, que estava me inquietando para eu avançar cada vez mais. Eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, eu senti algo diferente, eu realmente senti algo diferente, a senhora precisa ir à igreja. Minha mãe não deu muito ouvido para mim, porque ela tinha que cuidar de tantas coisas, inclusive cuidar para que o meu pai não a matasse, porque ele andava com facas para matar ela, e nós tínhamos que cuidar. Então minha mãe não dá muito ouvido, mas eu continuei na igreja. Eu tinha 13 anos, eu fiquei 1 ano indo para a igreja, todos os dias praticamente. Aos 14 anos, eu decidi me batizar nas águas, convidei toda a minha família para ir, mas ninguém foi. Mas eu estava lá. Eu lembro que na época eu tinha uma bicicleta, e ela caía a corrente 5 vezes para ir, e 7 vezes para voltar. Mas eu nunca deixei de ir à igreja. Eu tive que mudar o caminho e ir por um caminho 3 vezes mais longe, porque o caminho que eu trilhava até a igreja, que era o caminho mais perto, tinha uns rapazes que me batiam muito e me ameaçaram que se eu passasse novamente por ali, eles iriam me quebrar todo. Então eu tinha que fazer um caminho 3 vezes mais longe, mas nada disso fez eu desistir. Sabe que uma das coisas que eu aprendo na minha vida, como um filho de Deus, é que a perseverança faz com que você realmente prove de grandes milagres. O perseverar é não desistir. Se você chegou aqui prestes a desistir do seu casamento, prestes a desistir dos teus sonhos, dos teus projetos, ei, como profeta nessa nação, eu digo a você, não desista, persevere, porque no final vai valer a pena. No final vai valer a pena. Aos 14 anos eu me batizei, inclusive tem uma foto para mostrar para vocês. Lá estava o Júnior se batizando.
eu tinha realmente descoberto o propósito da minha vida. Era servir a Deus. Meses depois, o meu pai nessa época já estava sem trabalhar. Ele ficou 5 anos sem trabalhar. E por conta do vício, ele foi se entrevando todo. Ele ficou todo torto, do tamanho de uma criança de 6, 7 anos. Todo torto assim, no osso e na pele em cima da cama. Ele era tão ruim que minha mãe ia dar um prato de comida para ele. Quando ela virava as costas para ele jogava o prato nela. Ele se sujava todo, pegava, passava nele e nas paredes para ela lá limpar. Várias vezes ao dia. Só que uma tarde, ele chamou toda a família. E nesse dia, ele ouviu falar de Jesus. E ele aceitou como seu único e suficiente Salvador. E pela primeira vez eu vi meu pai chorar. E ele pediu perdão para minha mãe e para todos os filhos. E eu descobri também que o perdão, ele abre portas para inúmeros sentimentos. Meu pai, logo após ter aceitado Jesus e pedido perdão, ele entrou em coma, nós chamamos a ambulância, ele foi para o hospital. 15 dias depois ele voltou, mas voltou dentro de um caixão. Estava, então, como se alguém que foi derrotado, se é que eu posso dizer assim, pelo vício, mas o que me alegra é que ele realmente aceitou a Jesus e eu tenho certeza da salvação do meu pai. Mas quando eu vi ele naquele estado, dentro de um caixão, todo torto, no osso e na pele, realmente me deu uma angústia. Depois nós enterramos o meu pai e nós voltamos para casa. E quando nós chegamos em casa, a casa era toda quebrada, vidraça, porta, todas as portas, todas as janelas. A nossa casa não tinha pintura, então as paredes eram cheias de marcas de óleo que ele jogava os pratos. E ali a gente começou a reconstruir a nossa vida. Aos 15 anos eu ganhei toda a minha família para Jesus. Minha mãe, minhas irmãs e os meus cunhados. Todos desceram as águas do batismo da igreja que eu pertencia. E eu me tornei, dos 13 anos aos 22, em um cara completamente sonhador. Se tinha alguém sonhador naquela época, se chamava Júnior. Internamente eu tinha muitos sonhos, mas quem olhava para mim era impossível eles se tornarem realidade. Sabe por quê? Porque eu era uma criança, um adolescente, um jovem que eu não falava, muito pouco. Eu era completamente introvertido. E quando eu compartilhava com alguns amigos da igreja que eu queria ser pastor, eles riam de mim. Eu ia fazer teatro, era só por mímica, porque eu não falava. Só que dentro de mim, o meu sonho era ser pastor. O meu sonho era ajudar pessoas. O meu sonho era realmente vencer. Mas nessa época veio muitas mentiras também. Por exemplo, a mentira que eu nunca teria amigos. Sabe, Marciano, hoje dizer que eu sou teu amigo, cara, eu fico muito feliz. Porque por muitos anos eu acreditei em muitas mentiras e uma delas é que eu nunca teria amigos. E hoje Deus tem me dado tantos amigos, e eu sou muito grato a Deus por ter a tua amizade. Deus tem me dado os melhores. Eu acreditava na mentira que eu nunca seria pai, que eu nunca teria uma família. Deus me deu uma família linda, Deus me deu filhos biológicos e espirituais. Eu acreditava na mentira que eu nunca seria bem sucedido. Deus realmente fez com que eu vencesse dia após dia. E para a glória dele, tudo que eu coloco a mão, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Sabe, as mentiras vieram, mas juntamente com as mentiras vinham as verdades, e eu comecei a excluir as mentiras e fazer parceria somente com as verdades, para que eu pudesse de fato viver o extraordinário de Deus. Aos 22 anos eu casei. Michele foi muito importante, porque, só para você ter uma noção, eu já era casado, eu tinha o meu carro,
Eu chegava no estabelecimento para eu descer do carro só se não tivesse ninguém na rua. Com 22 anos, as sequelas ainda eram presentes. Quando não tinha ninguém, eu descia do meu carro. Michele ficava indignada. Falava que eu tinha que mudar, enfim, sempre me ajudando, mas eu ainda estava sequelado. Ainda havia algo para ser transformado na minha vida. Para mim comprar uma camiseta, eu tinha que levar minha esposa, minha mãe e as minhas 3 irmãs. E se uma delas falasse que não estava legal, eu não comprava. Só que chegou o momento que Deus me pegou de uma maneira e que eu realmente decidi viver os seus planos, aonde eu descobri de fato quem eu era nele. E aí eu me tornei exatamente naquele jovem que sonhava. Eu comecei a me tornar de fato aquele que é filho, que reconhece que os sonhos em Deus se tornam realidades. Casei aos 22 anos, já estava nessa época na faculdade, me formei em teologia, depois fiz uma pós-graduação. Aos 29 anos, depois de 3 anos e meio orando, 20 provas com Deus, eu plantei a Igreja Reviver com 8 pessoas e começamos ali uma caminhada nos propósitos de Deus. Hoje a igreja tem 13 anos, nós estamos agora com cerca de 6 mil membros só na sede. Deus me deu uma família espiritual muito grande, mas sabe que junto com a plantação da igreja, nós plantamos alguns projetos sociais. Para resumir para vocês, por exemplo, eu que tive um pai viciado, hoje nós temos um centro de recuperação que cuida de mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres portadoras do vírus HIV, aonde a família não quer mais, nós cuidamos dessa mulher até a morte. Ou oferecemos tratamento para elas realmente viver uma vida digna, aonde elas reconhecem a sua identidade. Pastor Anísio, que lidera o ministério, o centro de recuperação, se tiver alguma mulher aqui em Curitiba, Marciano, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo que queira tratamento, pode mandar para Itajaí, que a gente investe nessas vidas, gratuitamente, porque nós entendemos que a nossa vida aqui na terra é investir em pessoas. Eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato de criança, que cuida de crianças de 0 a 12 anos. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje nós temos um orfanato de adolescente, que cuida de adolescente de 12 a 18 anos. Eu que passei por necessidade, nós criamos o Mercado Solidário, onde criamos um mercado onde as cédulas são fictícias e as famílias, elas recebem essas cédulas depois de uma visita e elas vêm no nosso mercado, pegam um carrinho e elas pegam as coisas nas prateleiras, elas compram. Sabe por quê? Eu não quero eu dar um sacolão, eu quero que o pai e a mãe comprem e guardem boas lembranças na memória dos filhos. É o pai comprando a bolacha, porque meu pai nunca fez isso comigo. Sabe, eu que nunca pratiquei nenhum esporte, hoje nós temos projetos de esporte. Toda a minha dor virou no meu maior testemunho. Eu quero dizer para você, independente de como você se encontra hoje, Deus Pai quer que você viva o extraordinário. Ele tem o melhor para você. Eu não sei como que foi a sua história, não sei se você viveu uma história feliz ou triste, mas uma coisa eu sei: encontrar um pai é entender que nós fomos gerados nele, convidados a reconhecer a sua soberania e a viver a liberdade do céu na terra. Encontrar um pai é eliminar as pendências, memórias doentias, sequelas do passado. É deixar de acreditar nas mentiras e prosseguir mediante a cura e o propósito que Ele tem para a sua vida. Chegou a hora de você ter esse encontro de cura com Deus Pai. O que você vai receber a partir de agora só pode vir de um lugar, dos céus. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos.
Feche seus olhos. E com os olhos fechados, eu quero que você traga a lembrança agora de como foi a casa dos seus pais. Como foi? Quais lembranças vêm quando você lembra da casa dos seus pais? Boas ou ruins? O filho pródigo não se sentia mais digno de ser filho, mesmo tendo um bom pai. Acreditou em algumas mentiras. Rejeição, incapacidade, desvalorização, preocupação, incredulidade, manipulação, ansiedade, isolamento, apatia, fracassos. Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente. E a ausência do seu pai fez com que você se tornasse em um ser onde muitas vezes você não se sente amado, não se sente aceito. Talvez o seu pai não era ausente, mas ele não te abraçava. E hoje você não consegue abraçar. Hoje você até ama, mas você não consegue demonstrar tamanho amor através do abraço, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Talvez o teu pai até te abraçava, mas nunca falou eu te amo. E hoje, como é difícil você dizer eu te amo para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Como é difícil você se expressar, como é difícil você olhar nos olhos e dizer eu te amo, porque você nunca ouviu isso, você não cresceu neste ambiente saudável. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos, e nada preenche o vazio que está no seu coração. Talvez você queira que todos e tudo olhem para você como prioridade. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que não está pronto pelo lado de dentro. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digno, não consegue reconhecer o seu valor, não consegue realmente imaginar que existe um propósito para a sua vida. Eu não sei qual foi a sua história, mas uma coisa eu sei: Deus Pai se faz presente nessa noite, e Ele marcou esse encontro para te curar de todas as mazelas, tudo aquilo que fez com que você se tornasse em um ser distorcido. Existe uma solução, existe um pai, e eu encontrei esse pai, e tive a minha filiação restaurada, e você também pode ter a sua filiação restaurada nessa noite. É possível você encontrar um pai que te ama. Quantos aqui sentem falta de um pai? Não é verdade? Como é difícil. Como é difícil. Como é difícil. Olhe para mim. Isso. Sabe, muitas vezes a gente acaba vivendo na escassez porque não se deixamos ser curados.
Como é difícil sentir falta de um pai biológico, não é verdade? Só quem passou é que sabe, não é verdade? Só quem passou é que sabe. Só quem viveu realmente um lar disfuncional é que sabe que a vida perde o sentido. As coisas começam a não ter mais graça. Queridos, quando eu estava naquele altar chorando, Deus falou 3 coisas para mim e eu quero deixar para vocês. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Deus me mostrou literalmente os planos que Ele tinha para mim. Deus me mostrou quem eu não era e todas as mentiras que por muitos anos me paralisaram, os traumas que eu tinha só de chegar no portão da escola, por ouvir uma vida inteira que eu não sabia andar, que eu não sabia correr, por acreditar uma vida inteira, até aquele momento que o meu pai não me amava porque os meus olhos não eram os olhos dele, o meu rosto não era o rosto dele, eu odiava ser parecido com a minha mãe, eu tinha vergonha de mim, mas naquela noite eu tive um encontro com Deus Pai e Ele disse quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Ei, nessa noite Deus te trouxe aqui não por um acaso. Deus te trouxe aqui para dizer quem você é, quem você não é e quem você vai se tornar. Você não é o seu pecado, você não é o seu erro, você não é essa ferida que um dia foi gerada no seu coração, na sua alma. Você não é a sua circunstância, você não é essa rejeição, você não é essa orfandade, não, 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 não. Você não é isso. Você é um filho amado de Deus Pai. E Ele te criou para um propósito muito maior. Talvez você tenha se definido pela rejeição. Rejeição é um episódio onde você foi criticado, humilhado, o pai foi indiferente. Rejeição é um episódio onde você foi acusado, invalidado, indesejado, presenciou muitas brigas dos pais, aonde você se sente inseguro para o futuro, aonde você foi maltratado, abusado fisicamente ou emocionalmente. Rejeição é um episódio onde você foi inferiorizado, injustiçado, não amado, comparado, indiferente, privado do básico. Talvez você tenha se definido pelo abuso sofrido na infância ou juventude. Tudo que você quer é acabar com essa dor. Quantas palavras de maldição foram lançadas na sua vida, aonde os seus pais falaram que você nunca daria nada na vida. E muitas vezes o inimigo traz à sua memória essas lembranças ruins, surras, abandono, tudo isso decorrente de uma rejeição que virou uma ferida, que se manifesta primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da sua vida, ela vai se manifestar em uma disfunção financeira, em uma disfunção conjugal, em uma disfunção sexual. Talvez hoje você está preso na pornografia ou no adultério. Sabe por quê? Porque começou isso lá atrás. Eu não sei, eu não te conheço, mas uma coisa eu sei: hoje é dia da sua cura. Hoje é dia de você virar a chave da sua vida e você viver um novo. Não é isso que Deus tem para você. Não, 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 não. Não é isso que Deus tem para você. E muitas vezes pode até se manifestar em uma doença física, no corpo. Feridas emocionais são os traumas e dores emocionais produzidos pelas experiências de dor das rejeições do passado. De alguma maneira você vai tentar disfarçar e compensar essas dores, seja na comida, nos gastos, seja no sexo, seja na religião e tantas outras coisas. A orfandade, ela paralisa o desejo de pertencimento e bloqueia os sentimentos de conquistas. Entenda uma coisa:
Talvez você está dizendo assim para você mesmo: nossa, pastor, eu tive um bom pai, eu tive realmente uma excelente mãe, mas quando os pais são inexistentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, bons demais, os filhos se tornam medrosos. Talvez você tenha medo de avançar. Talvez você tenha medo do novo, porque os seus pais foram bons demais, te protegeram muito. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Eu não sei aonde você se encaixa, mas uma coisa eu sei: hoje Deus vai te curar. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui na frente a equipe que vai me ajudar. Rapidamente, os homens e as mulheres. Os homens vão representar os seus pais biológicos, ou os seus padrastos, que estavam na posição de pai. As mulheres vão representar as mães. Talvez o seu problema não foi com seu pai, mas foi com a sua mãe. Pastor, a minha mãe me feriu. Eu não sei. O fato é que nessa noite o Senhor quer trazer cura. O Senhor quer transformar a sua realidade. E nós estamos em família, onde o choro é seguro. Nós estamos em família, onde tudo que o Senhor quer é realmente nos curar para viver o novo, para você de fato descobrir o propósito e seguir o seu destino, livre de qualquer legalidade dada a Satanás. Quando chegou o caixão do meu pai, preste atenção, olhe para mim. Quando chegou o caixão do meu pai, que eles abriram a tampa, eu cheguei bem próximo do corpo dele pela primeira vez. E como eu queria ter um pai. Como eu queria chegar perto dele. E eu lembro que eu tentei abrir os braços dele, mas como ele estava duro e todo torto, nós não sabíamos que para ele vir numa posição correta, deitado, tínhamos que autorizar o hospital a cerrar as pernas e cerrar os braços. Então eu cheguei próximo ao caixão e eu tentava abrir os braços do meu pai, porque eu queria dar um abraço, eu nunca dei. O meu pai nunca fez uma refeição com a gente. Ele nunca me pegou no colo, minha mãe disse. Nunca me pegou no colo. Ele nunca disse eu te amo. Tudo que eu aprendi foi com Deus Pai. Os meus filhos eu falo, eu te amo todos os dias. Porque quando meu filho João Pedro nasceu, eu tinha 22 anos para 23. E quando eu peguei ele no colo, eu disse para Deus: Deus, me ensina a ser um bom pai. Porque eu não sabia. Para mim era tudo novo. Era um grande desafio, mas para a glória de Jesus, eu tenho dado o meu melhor. Quem me conhece sabe, o meu filho vai casar e eu estou fazendo de tudo por ele. De tudo por ele. Para ver ele feliz, para realmente fazer com que ele siga um destino profético. Então naquele momento, o meu pai estava ali, eu tentava abrir os braços e eu não conseguia abraçar o meu pai. Anos se passaram, eu já tinha 33 anos, eu já era pastor de uma grande igreja, eu estava numa conferência, e o meu amigo pregava sobre o abraço. Até então uma mensagem mediana, se é que eu posso dizer assim. Mas no final, ele disse assim: quem aqui sente falta de um abraço? Quando ele falou isso, foi como se ele mexesse, tocasse, apertasse uma ferida que nem eu sabia que existia. E doeu. E quando eu abracei ele, foi como se eu estivesse abraçando meu pai. Naquela noite eu fui curado. Ei, não importa se você é pastor, se você é líder nessa casa,
ou se você está nos visitando hoje pela primeira vez, o fato é que Deus Pai se faz presente, independente do que você está vivendo, independente do que você já viveu. Entenda que todos nós, sem exceção, estamos em processo de melhoramento. Então, nesse momento, eu quero te dar a oportunidade de vir na frente. Talvez o seu problema foi com o seu pai, e você vai abraçar um dos líderes aqui, e se você quiser colocar para fora, coloque para fora: pai, eu quero te liberar perdão, por isso, porque o Senhor traiu a minha mãe, porque o Senhor nunca foi um bom pai. Não que você vai julgá-lo, não. Eu aprendi que o meu pai só deu aquilo que recebeu. O meu pai era um homem bom, o seu pai também era um homem bom. Ele foi tão vítima quanto você, mas no mundo espiritual, quando você coloca para fora todo esse lixo, toda essa mazela, você está abrindo legalidade para Deus agir de forma extraordinária e tirando do mundo espiritual todo o acesso que um dia foi dado a Satanás. Então, se o seu problema foi com o seu pai, você vai abraçar um dos líderes. Se foi com a sua mãe, uma das líderes. Talvez você não queira falar nada, você só precisa de um abraço, você só vai abraçar. Ou talvez você foi como o filho pródigo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E talvez você foi aquele filho que não foi obediente. E você, por um momento da vida, você tentou trilhar os seus próprios caminhos, mas hoje você reconhece que o melhor era permanecer junto dos pais. Então, se você tiver que pedir perdão, você vai vir à frente e você vai dizer: pai, mãe, me perdoa. Eu não sei qual é a sua realidade, mas uma coisa eu sei: nessa noite, Deus quer transformar a sua realidade. Se coloque de pé. Ao som dessa canção, você vai vir à frente e deixa Deus te curar, deixa Deus transformar a sua realidade. Em nome de Jesus. Pode apagar um pouquinho as luzes para mim. O choro aqui é seguro. Se tiver que gritar, grite, porque é um tempo de cura. É um tempo onde o Senhor está fazendo grandes coisas. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Isso, deixa Deus te curar. Deus te trouxe aqui. Quebre todo o orgulho, quebre toda a barreira. É através da sua decisão, é através do seu passo nessa noite, que a sua vida vai mudar para sempre. Você nunca mais será o mesmo. Aleluia, Jesus.